Continuando o cenário político, nesta quinta-feira você pode participar com a gente. Já quero, inclusive, mandar um alô para o Caquinha, do Odete Rosado, sempre ligado aqui no cenário político. Todas as noites manda o alô dele para conferir, que está ligado no cenário político. Então, Caquinha, muito obrigada pela audiência sempre. Participe você também do programa de hoje através das nossas redes sociais, Twitter, Instagram, WhatsApp. Manda aí pra gente esse direct, ou então segue também, né, o cenário político, porque aí você acompanha também a programação da gente. Vonúvio. Já que o Caquinha está atento aí, seu Aldo da Prefeitura também está ligado aqui no cenário político, vamos à agenda dos candidatos ao governo do Estado para esta sexta-feira. A candidata Cloriza Linhares, ao meio-dia, vai para evento na Fierne, em Natal. 4 da tarde, caminhada com Sérgio Coco, Avenida 8, em Natal. 7 da noite, Assembleia de Deus, em Piquiri, Canguaretama. O candidato Fábio Dantas, 10 da manhã, participa de explanação na Fierne com demais candidatos ao governo do RN. 2h30 da tarde, concede entrevista à TV Câmara Natal. 7 da noite, participa de um evento com o ex-prefeito Luizinho e seu grupo político em Carnaubais. A candidata Fátima Bezerra, às 9 horas, participa de bandeiraço na Praça da Árvore, em Mirassol, Natal. 9h30, entrega da carta Caminhos do RN na Fierne. 11 da manhã, despachos administrativos na Governadoria. 2 da tarde, recebe lideranças de Natal, Riachuelo, Nísia Floresta, Montanhas e Santana do Matos no comitê. Às 8 da noite, show de Edinardo no Teatro Riachuelo, Natal. A candidata Rosália Fernandes, 8 da manhã, participa de manifestação dos trabalhadores em educação de Extremóis por transporte escolar na região, na Praça Almirante Tamandaré. 5 da tarde, grava programa de vídeo para a campanha. Os candidatos Bento, Daniel Moraes, Nazareno Neres, Rodrigo Vieira e Capitão Stevenson não enviaram agendas até o fechamento desta edição. Tenho achado, Vonúvio, que a região oeste parece que não está no radar, não. Você já percebeu isso nessas Carol, 2 semanas? Era justamente o que eu ia comentar, porque a gente vem trazendo aqui as agendas dos candidatos desde a semana passada. Estamos já na segunda semana de campanha, né? Fechando esta segunda semana. Isso. A gente não está vendo os candidatos vindo aqui para a região oeste. Não sei se eles vão intensificar mais adiante. Final de semana passado não teve agenda em Mossoró. Neste final de semana, amanhã a gente vai trazer aqui, vamos ver se vai ter algum candidato ao governo ou ao Senado fazendo comício. Mas realmente, Carol, o pessoal está muito lá por Natal, com as agendas na capital, ali aquela região metropolitana, algumas outras saídas, mas para aqui, para Mossoró, aqui para cidades do oeste, alto oeste, ainda nada. Não sei o que está acontecendo. Será que é falta de gasolina? Acho que não, viu, Vonúvio? Acho que não. Acho que para isso aí não está faltando, não, o fundo eleitoral. Mas provavelmente vai se intensificar daqui para o final da campanha. A gente está finalzinho, quase final, né? De fevereiro. Opa, de agosto. Fevereiro. Tá ótimo, hein, Vonúvio? Pessoal aqui, se não tivesse cometido isso no programa de hoje, não era eu. No final de agosto, a campanha ainda tem o mês de setembro inteiro para acontecer. A campanha vai até o dia 20 e quanto de setembro? 29 de setembro. Não, a campanha pode ir para a rua. Pois é, mas propaganda mesmo pode ir até o sábado. Até a véspera. Até a véspera. Comício, movimentações, carreatas. Então ainda tem um mês aí para os candidatos se movimentarem por todo o estado. Vamos ver. Tem candidato que não está com situação tranquila pelo interior do estado, não, que tinha que estar se mexendo mais. Isso a gente vai analisando. Depois do dia 2 a gente fala sobre isso, né, Vonúvio? Depois do dia 2, é verdade. Tem certas análises que a gente não pode fazer nesse momento de campanha. No próprio dia 2 mesmo, viu, Carol? Ali, quando der o resultado, a gente já pode dando as alfinetadas que a gente tá doido para falar. Tá disposto, viu? 8h30 da noite, 9 horas, ele ainda quer fazer análise, mas tudo bem. Vamos voltar a nossa conversa com a nossa convidada de hoje, Ana Moore, presidente do Conselho Regional de Psicologia, está aqui com a gente conversando sobre políticas públicas e psicologia, sobre o aniversário do Conselho de Psicologia, Dia do Psicólogo, que é no próximo dia 27, depois de amanhã. Tem muita coisa aqui para a gente conversar. A gente já falou sobre psicologia na educação, mas aí eu queria saber também, Ana, qual é a posição ou defesa do Conselho em relação à luta antimanicomial e como é que está essa questão no Brasil hoje? Gostaria de dizer que se os candidatos, né, não estão no Alto Oeste, o Conselho de Psicologia está. Né?
é uma luta, né? Como eu falei aqui no começo, a psicologia, como profissão regulamentada, ela está completando 60 anos. Isso significa que quando ela surge no Brasil, né, quando a gente tem uma lei que regulamenta a profissão, a gente está em pleno período de cessação de direitos, que foi o período que dizem, né, que não existiu, né? Há quem diga que não existiu. E que isso também está atrelado à saúde mental, tá? Porque neste período, muitas pessoas, quando a gente vai para a história do Brasil, muitas pessoas elas foram colocadas, né, retiradas de um espaço social, colocadas em instituições, tá? Teoricamente para cuidar, mas a gente sabe que não era para cuidar, né? Então tem vários documentos históricos que mostram aí os famosos manicômios, tá? Que eram locais, tá? Em que se colocavam os chamados, né, popularmente de loucos, mas a gente sabe que ali eram colocadas mulheres, eram colocadas pessoas que apresentavam, tá, a sua expressão de sexualidade, que na época era entendido como uma doença, tá? Pessoas pobres, pessoas pretas. Então, essa minoria social, tá, ela era condenada e colocada dentro dessas instituições. Só que aquela psicologia que surgiu há 60 anos atrás não é essa psicologia que a gente tão orgulhosamente comemora hoje. A psicologia hoje ela é pautada, tá, no respeito aos direitos humanos e numa busca incessante para que esses direitos humanos eles possam ser garantidos a todas as pessoas. Isso implica uma luta, tá, incessante contra os manicômios. Essa ideia de manicômio, para a gente, guarda essa questão, tá, de você tirar a voz de quem já não tem a sua voz tão bem colocada, de quem já não tem espaços para que a sua voz seja ouvida. Tá? Então, a luta da psicologia e a defesa da psicologia sempre vai ser contra os manicômios. A gente sempre vai defender uma psicologia que lute e que respeite o direito de todas as pessoas ao seu lugar na sociedade. Qual é a alternativa proposta, então, se existe uma luta contra os manicômios? Qual seria a alternativa aos manicômios? A psicologia, e junto com diversas outras profissões, vai apresentar propostas que possibilitem um cuidado à saúde mental daquela pessoa que está adoecida, mas que ela continue fazendo parte da sociedade. Estar na sociedade, estar inserido na sociedade, também é um fator favorecedor de saúde. A gente não pode, na ideia de cuidar de alguém, retirar essa pessoa do espaço público, tá? Um exemplo simples aqui, tá? Quando alguém está doente, que a gente vai ao hospital, o hospital quer, da forma mais rápida possível, que a gente saia daquele espaço, tá? Por quê? Porque entende que aquele espaço, ele, ao mesmo tempo que ele é um espaço de cuidado, ele pode ser adoecedor também. Então, cuidar da saúde mental não é privando as pessoas da comunidade. É fazendo com que essa pessoa seja cuidada na própria comunidade e não somente por médicos, psicólogos, enfermeiros, tá? Também pela sua família, pelos seus vizinhos, pela própria comunidade onde ela reside. Existe uma estrutura nas famílias brasileiras, nas famílias, na comunidade brasileira como um todo, para a manutenção dessas pessoas no convívio social diante de uma crise, por exemplo? Pronto. Em situações de crise, tá? Aí a gente vai precisar desse suporte, dessa rede de apoio psicossocial, tá? Para que a pessoa possa sair da sua crise e mais voltar para a sua comunidade. Tá? Então, a gente tem os hospitais, a gente tem os centros de referência para poderem atuar na situação de crise, tá? Mas sem precisar retirar a pessoa do seu meio. Inclusive possibilitando que a população ela tenha garantido, gente, direitos básicos, tá? Porque a pessoa que está com fome, a pessoa que está com frio, a pessoa que não tem, que não tem, por exemplo, um dinheiro para pagar as suas contas, isso é motivo de adoecimento psíquico, tá? Então, como é que o Estado pode contribuir? É criando manicômios? Não. É possibilitando que a população tenha garantido os seus direitos básicos. Tá? E aí a gente também está incidindo na saúde mental da população. Em abril deste ano, houve uma reunião no Senado Federal
onde na Comissão de Direitos Humanos, em audiência, questionou justamente uma portaria do Ministério da Cidadania também, que entendia incentivar hospitais psiquiátricos e houve críticas quanto a cortes em recursos da rede de atenção psicossocial, RAPS, determinado pelo Ministério da Saúde. Como é que a senhora vê isso tudo também partindo da esfera política de Brasília, Congresso Nacional, do governo federal? A gente atualmente tem um governo de retrocessos, né? E aí a psicologia, ela tem atuado, junto com outras profissões, tá? Contra essa política de retrocessos, tá? Hoje a gente tem os CAPs, né, que são Centro de Atenções Psicossociais, que tem um corpo de profissionais ali voltados para possibilitar que essas pessoas, elas tenham condições de, por exemplo, passar o dia, né, com atividades, né, e elas não precisem sair da sua comunidade, que elas possam ter assistência e que elas possam continuar nas suas comunidades. Na hora que o governo ele promove, tá, ou ele incita a captação de recursos para os hospitais psiquiátricos, ele está incentivando essa lógica, tá, manicomial, essa lógica do adoecimento psíquico que precisa ser contido, que precisa ser fechado, tá, e que precisa ser medicalizado. Tá? E aí a luta da gente é contra isso tudo, tá? Contra a privação, contra a medicalização. Tá? Existe, justamente com essa visão política, que inclusive está hoje com muito espaço no poder, existe uma negação da necessidade do cuidado com a saúde mental? Existe uma negação de direitos de várias formas, né? E você privar que as pessoas possam se apresentar na sociedade da forma como elas são, você está privando expressões de individualidade e você está contribuindo para uma compreensão de que existe uma lógica de normalidade e que a gente precisa cumprir aquela lógica. Tá? Então, a gente precisa de espaços como esse para a gente poder mostrar para a sociedade que a gente tem que lutar contra isso. Né? A gente tem que lutar contra essa forma de pensamento, tá, que deseja privar as pessoas das suas expressões individuais, inclusive privar as pessoas da sua voz. Tá? Porque na hora que a gente apresenta um ponto de vista que é contrário, tá, ao que quem está no poder considera como importante, aí essa voz ela precisa ser retirada daqueles espaços, né? Então, a luta da gente também é contra isso, tá? É contra a cessação das pessoas do seu direito à sua voz também. A gente tem aqui a participação do João, da UPA, do BH, que está dizendo que a entrevista está muito boa. E temos aqui a Graça, da Nova Betânia. Ela diz: essa é uma ótima temática. Estamos com muitas situações de sofrimento de alunos em todas as idades, refletindo-se no comportamento e na aprendizagem. As famílias muitas vezes não sabem como lidar. Os professores não conseguem dar conta da demanda. Precisamos urgentemente de políticas públicas voltadas para a área da psicologia e psicopedagogia para atender essa clientela. É dessa forma que funciona, Ana? Que bom, Graça. Então, você some, né, com a gente esforços para que possa garantir a presença do profissional da psicologia nas escolas, né? Hoje, o que a gente tem visto muito, tá, é uma medicalização também na infância, né? As crianças cada vez mais estão sendo medicalizadas. Então, isso também vem numa lógica de uma normalidade, né? Como se as crianças também tivessem que se comportar e se expressar de uma determinada forma. E aí a gente tem que considerar que elas passaram praticamente 2 anos fora da sala de aula, fora de um período de socialização aí que é tão importante para elas, né? E aí a gente precisa lutar contra isso, né? A gente precisa, inclusive, lutar para espaços onde a criatividade ela possa acontecer, onde a criatividade ela possa surgir, e a escola é um espaço privilegiado para isso. Ana Moore, presidente do Conselho Regional de Psicologia, já vou agradecendo aqui a presença e os esclarecimentos, a conversa no programa de hoje. E fique à vontade também para repassar a programação da Jornada de Psicologia, as comemorações de vocês e, se for aberto, o que tiver de aberto ao público também, chamar quem quiser participar. As nossas atividades, né, elas hoje e amanhã, pela manhã,
aqui, né, em Mossoró, acolhendo, né, a região do Alto Oeste, com ações voltadas para os psicólogos, né, e os estudantes de psicologia. Tá? Em Natal, nós teremos também atividades voltadas para esse público, e não só para esse público, tá? Para outros profissionais também, principalmente no seminário que acontecerá no final da próxima semana, que é psicossocial jurídico, então a incidência do profissional da psicologia e de outros profissionais, tá? Nessa relação, nessa interface com o sistema de justiça, então a gente convida todos os profissionais e dia 27 para a nossa celebração, né? Para a nossa grande festa, e agradecer esse espaço também para a gente poder falar de saúde, de psicologia. Né? Seja sempre bem-vinda, Ana. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã, às 7h25 da noite, ao vivo, a gente se encontra novamente aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá.